Eu tive o transtorno da ansiedade e do pânico, e hoje eu estou totalmente curada, faz 27 anos que eu não tenho nenhuma crise, eu tenho 52 anos de idade, e eu costumo dizer que a ansiedade e o pânico me fizeram chegar até aqui, e ser a profissional, né, que eu sou especialista em transtornos da ansiedade, e isso não era algo que eu imaginava, eu sequer imaginava que isso poderia acontecer, de eu sair daquele transtorno e me tornar uma pessoa funcional dentro dessa profissão que eu escolhi, e nunca mais ter nenhum episódio, né, ou seja, ter entrado em remissão total. 20 anos atrás, eu era outra pessoa, muito longe dessa pessoa de hoje. Eu tive a minha primeira crise aos 11 anos de idade. E isso se desenrolou até os 15, eu tendo crises de pânico, mesclada com uma ansiedade muito alta. E tudo isso sem ninguém saber. A minha família não sabia, e nem eu sabia, na verdade, né, o que estava acontecendo. Então, desde muito cedo, vieram as preocupações com doenças graves, né, eu acordava uma manhã, como criança, 13, 14 anos, achando que eu ia ter, era certeza que eu estava com um tumor no cérebro. E aí aquilo ficava na cabeça durante muito tempo, de uma forma obsessiva, né? Tanto é que esse tipo de preocupação, né, medo de doenças, medo da morte, são sintomas muito graves no ansioso. Ele vivencia isso 24 horas por dia. Então, medo de doença grave, eu tinha medo da morte já ainda como criança, eu tinha muitos sintomas físicos, como intestino, sempre com problemas, sempre com náuseas, sempre com vômitos, sempre com tontura. Eu não conseguia sair nos lugares, quando eu era um pouquinho, né, já com 14, 15 anos, que comecei a sair lá com a turminha, eu não conseguia, eu passava mal, eu tinha que voltar embora. Uma das coisas mais graves que eu tive foi o toque religioso. O toque, de uma forma geral, é um funcionamento do ansioso patológico que vem de uma ansiedade mais agravada, mais grave. O toque não surge em transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, que é o TAG, né? Se tiver algum esboço de toque, vai ser muito suave, a pessoa nem percebe e acha que é o jeito dela. O toque religioso, para mim, ele se manifestava, eu tinha medo de ser dominada por um espírito do mal. Eu tinha medo do demônio, eu tinha medo do Satanás, o nome que você desse, o Exu, caveira, o que fosse, eu tinha muito medo. Pra você ter uma ideia, eu dormi acho que por uns, assim, lembrando vagamente, acho que uns 2 anos, agarrada com a Bíblia. Porque essa era a forma de eu me sentir segura, de eu me sentir protegida, já que meus pais não me davam isso, porque não sabiam dar. Agora, alguém imagina o que é isso? Somente as pessoas que passaram por isso é que vão saber de fato os detalhes, como qualquer patologia, né? Somente uma pessoa que tem câncer ou que teve câncer vai saber dar um depoimento sobre isso. A gente só imagina o tamanho do sofrimento. Agora, quando com doenças mentais, né, doenças, transtornos psíquicos, não é desse jeito, né? Não tem essa empatia pela pessoa que tem o transtorno, não tem. Eu sei que não tem porque não tinha comigo, e não tem com os meus pacientes. A gente tem que fazer um trabalho muito direcionado de educação, de psicoeducação com a família, para amenizar isso, né? Então tinha isso. Tinha medo de enlouquecer, né? Eu achava que eu ia ficar esquizofrênica, isso já era um pouquinho mais tarde, claro, né? Eu já estava na faculdade, e que eu seria internada num hospício com uma camisa de força, porque eu realmente estava ficando louca. Por que eu achava que eu estava ficando louca? Porque eu tinha um outro negócio também, que se chama fobia de impulsão, né, o toque de impulsão. É quando a pessoa ela fica maquinando na cabeça, né, os pensamentos ficam maquinando e provocando a pessoa
no sentido de, olha, e se você pular dessa janela agora, o que será que iria acontecer? E se você pegar uma faca na sua gaveta, na gaveta da cozinha, e esfaquear a sua família inteira? Imagina um adolescente com esse tipo de ideia. E aqui tem que ter muito cuidado, né? Porque é o que o ansioso geralmente confunde. Ele acha que esse tipo de pensamento faz dele uma má pessoa porque ele está cogitando fazer uma coisa tão horrível. E, na verdade, ele não está cogitando. Ele não tem o desejo de fazer isso. Ele tem o medo de fazer isso. Mas, mesmo assim, ele entra numa onda de que ele é mau, né? De que ele não merece ser amado, ele não merece estar com a família, porque ele fica pensando que ele poderia surtar e pegar a faca e, enfim, fazer o que fosse, né? Então, isso é um pesadelo na cabeça da pessoa. Ela não quer fazer isso, mas ela acaba achando que quer porque é um pensamento obsessivo, um pensamento intrusivo, que vai dando ideias para ela que também não são o fim do mundo, assim, de reverter. Tem um significado por trás desse medo de fazer, que é o medo de perder o controle. Então, o medo de enlouquecer é o medo de perder o controle. A ansiedade é um esquema elaboradíssimo de controle, ou seja, o toque está dentro da lógica da ansiedade. O que se tem que fazer não é só tirar o controle dessa situação do toque, que seja religioso ou da impulsão. Né? Você tem que quebrar os controles que estão por trás disso, e para isso você tem que quebrar todos os controles que estão por trás da ansiedade, que são muitos. São muitos porque a ansiedade só funciona na base do controle. Né? Então, ela sugere à mente do indivíduo que ela controle todas essas variáveis para que ela não sofra. Então, eu estava desse jeito, nesse dilema, acho que aqui já eram 15, 16, 17 anos, talvez. Isso se perpetuou durante a faculdade. Na faculdade, eu não tinha foco para estudar, porque eu tinha hiperfoco no microgerenciamento. Né, ficar gerenciando o corpo em busca de sintomas, gerenciando a mente em busca de, enfim, o que quer que aquela mente estivesse precisando buscar. Então, eu não conseguia estudar. Na escola, né, também tinha bullying, eu sofria bullying, claro, né, e por causa disso, de alguns outros fatores, eu desenvolvi fobia social, que foi durar até os 35 anos, eu ainda tinha fobia social. 30, 35, eu ainda tinha fobia social. Grave, né? E aí eu virei mestre em me esquivar das situações, em me esgueirar das situações. E qualquer situação social, eu simplesmente não ia. Para vocês terem uma ideia, na minha formatura de segundo grau, que era, né, chamava segundo grau na época, tinha, né, a missa primeiro, a minha mãe comprou uma roupa para mim, para ir depois na tal da confraternização, sei lá como é que chamava, na festinha. E eu fugi com a minha melhor amiga, a gente ficou na rua, sentado em umas praças, assim, louca de feliz eu tava. Não ia, né? E aí, no final, para agravar tudo, como a ansiedade ela vai fechando o cerco, e eu digo que o ansioso, quando ele percebe de tanto ele se esquivar, ele está dentro de uma caixa de fósforo. Era aí que eu estava. E piorou, porque eu desenvolvi agorafobia. Não só tinha dificuldade social, como eu passei me esquivava disso, e eu comecei a me esquivar tanto, e a ter esquemas tão fortes de fuga, né, de esquiva, esquemas de esquiva, que na minha cabeça eles funcionavam. Então, basta eu não ir para um evento social com os amigos na escola, comer pizza, ou depois na faculdade, que está tudo resolvido. E aí foi indo, foi reduzindo, que eu não saía mais do quarto. Eu fiquei 6 meses sem sair do quarto. Antes eu só não saía de casa. Então foi indo, né, estreitando,
parei na caixa de fósforo. E eu, assim, para ir no banheiro, para mim, era um evento. Por quê? Eu ia e tinha crise. Então, eu evitava de ir mais de uma vez, né? Porque eu não queria ter mais de uma crise. Ou seja, era muito complicado. Com 24 anos, eu tive o diagnóstico. Até então, eu não sabia de nada o que estava acontecendo. Eu só me achava esquisita, louca e, enfim, estranha. Com 24 anos, eu diagnostiquei e, a partir do diagnóstico, a vida se tornou um pesadelo ainda maior. Eu comecei uma corrida atrás de uma saída para aquilo que estava claro do que eu tinha, que, claro, trouxe muito alívio, mas eu entrei também por causa da ansiedade, numa pressa para achar a saída. Porque o ansioso é assim, né? Ninguém fica num braseiro de fogo sentado ou em pé. Você quer sair correndo. Então, isso é uma resposta natural, mas é uma resposta da ansiedade. Então, eu quero sair daqui logo, mas eu não vejo saída. Antes eu não via o que eu tinha, muito menos saída. Agora eu sabia o que eu tinha, mas não existia saída. A gente está falando de 1997. 8, no máximo. E a partir daí eu comecei a viver que nem um rato no labirinto, buscando uma saída, buscando uma fuga para tudo aquilo, porque eu não era mais a coreógrafa da minha vida. O medo assumiu essa função. Quem mandava na minha vida era o medo. E isso foi algo que eu não estava preparada para lidar. Eu não esperava que eu tivesse que me cobrar, mesmo no momento da faculdade e depois que eu saí, que eu tivesse que me cobrar para ficar melhor porque eu era psicólogo e não tinha tratamento. Eu não estava preparada para isso. Então, eu sendo psicóloga, com um transtorno emocional sem cura na época. Então, surgiu isso também, uma culpa. Mas foi essa culpa que me levou a buscar, então, uma saída. Porque me caiu a seguinte ficha. Porra, mas se eu sou psicóloga, né? O que está acontecendo aqui? O que eu não estou entendendo? Ingenuamente achando que era a faculdade que teria que, né, me ensinar alguma coisa. Não ensino. Ensino básico. Então, como que eu sou psicóloga e não estou entendendo o que está acontecendo comigo e não estou me tratando eu mesma, já que eu não tinha dinheiro para terapia, claro. Malemar tinha dinheiro para remédio. Então, você fica sem opções, né? E aí a ficha que me caiu foi essa. Eu vou me curar de dentro para fora. Eu vou pesquisar a ansiedade, entender tudo sobre ela, que na época era pouca coisa, e daí eu vou aplicar isso em mim. Pois deu certo. O que aconteceu? Como nesta época em que caiu essa ficha, eu já estava tomando remédio. E eu tinha melhorado do remédio, com o remédio. E daí, quando eu melhorei, eu usei, sei lá, uns 6 meses, eu falei, não, tá tudo pronto, resolvido. Daí voltou. Foi aí que eu tive o meu insight ali, de eu mesma procurar ajuda na literatura, e que existia bastante coisa na época. Eu parei o remédio porque eu me perguntava, por que é que eu tenho que colocar um remédio na minha boca que me faz sentir que eu sou inválida e que preciso de uma droga para funcionar direito? Foi esse o paradigma que eu quebrei, para partir para uma solução alternativa que não fosse o remédio, porque eu me sentia inválida. Quando eu parei o remédio, eu não estava bem de novo. E essa montanha russa, né, era a minha rotina. Olhando para trás, foi um período que foi muito nebuloso para mim. Eu não lembro de muitas coisas, a não ser as crises que eu tinha às 4 da manhã. E eu não me lembro direito quem eu era naquela época, porque eu comecei a despersonalizar, que é um sintoma dissociativo, né? Despersonalização e desrealização. Eu me olhava no espelho e eu não via a minha personalidade.
o meu corpo parecia estranho, minha cara parecia estranha, e o que eu via não era quem eu era. Tinha algo faltando, né? Eu não sentia nenhuma emoção além de medo e de angústia. Eu estava completamente distante do mundo. Medo e angústia, a vida inteira. Não tinha nada que tirasse aquele peso. Para mim, o meu mundo era complexo, sem empolgação. Para mim, eu era uma pessoa pálida, uma pessoa fria, uma pessoa sem graça, que não tinha senso de humor, vivia me esquivando das pessoas, eu não sentia prazer em nada, mas não era uma depressão, eu não sentia prazer porque eu tinha medo. Quem não depressão é outra coisa, né? Depressão não é não sentir prazer apenas. Depressão é apatia, desmotivação e por aí vai. E eu me achava uma pessoa extremamente burra. Você imagina o jeito que estava a minha autoestima. E quando eu comecei a fazer esse mergulho, quando eu me dei conta que eu estava vivendo uma realidade aterrorizante, eu tinha me formado em psicologia, ou seja, já era uma psicóloga com 26, 27 anos. Nessa época que eu me formei, eu estava tomando medicamento de uso contínuo para tentar ficar o mínimo bem, com a vida completamente bagunçada, paralisada por causa da ansiedade. E para mim, eu tinha a sensação de que o meu tiro tinha saído pela culatra. A tentativa de fazer faculdade de psicologia foi a decisão de fazer faculdade de psicologia foi uma tentativa de me curar, mas deu errado. Eu saí da faculdade pior do que eu estava quando eu entrei. Então, para mim, era isso. Tinha dado errado. E o pior, eu acreditava que a ansiedade não tinha cura. E que eu tinha que aguentar o tranco, porque era assim que era. Era assim que era, ponto. Quando eu comecei a ver as coisas de outro ângulo, que era, eu sou psicóloga, né, e posso me curar, eu vou estudar e posso me curar, isso foi um divisor de águas. Esse mundo intelectual que eu mergulhei, em busca de uma resposta, se tornou a peça de sustentação da minha existência. E um forte alicerce para que eu conseguisse, de fato, sair daquilo. Foi aí que eu achei o fio da meada da coisa. E foi aí que eu consegui acertar uma veia da ansiedade. Só conhecendo a ansiedade é possível tratá-la. E foi o que eu fiz. E eu descobri que tudo começa pelos pensamentos negativos. E eu fui criando, com as minhas anotações ao longo desse processo, e elas dariam origem à minha metodologia que eu uso hoje na clínica. Eu construí uma metodologia psicoterapêutica que começou a funcionar muito para mim. Me alavancou para outro lugar. Nossa, mas foi de um dia para o outro, né? Da noite para o dia? Claro que não. Eu fiquei, assim, no mínimo 1 ano, totalmente mergulhada nisso. A mente que se voltava contra mim, a mente que zombava, né, das minhas fraquezas, que rechaçava os meus pensamentos instossos, né, que ria dos meus planos tolos, isso já não tinha tanta força. Olhando de novo em retrospectiva, eu fico assombrada de ter sobrevivido a isso. Eu fico assombrada de ter sobrevivido a isso sozinha. E fico assombrada ao lembrar que toda a minha infância e parte da minha vida adulta, eu tive uma experiência tão complicada de vida. O meu mundo emocional era muito complicado. Sozinha e percebendo que a minha infância e parte da minha vida
tinham sido isso, um pesadelo. Solitária, com a ideia de morte tão palpável o tempo todo, como estratégia de fuga, claro, e sem ter um refúgio para onde correr. O que a gente faz nesse caso, né? Tem muita gente assim, tem muita gente assim. E muitos não têm conhecimento que é tratável e outros têm conhecimento que é tratável, mas não têm dinheiro para tratar. Que precisa de terapia, precisa de medicação. E o meu processo não foi da noite para o dia, o das pessoas, dos meus pacientes também não é da noite para o dia. Os ansiosos querem garantias do resultado, então tem tudo isso para lidar antes de começar um processo de cura, né? Setar as expectativas, definir o que é cura, definir o papel do paciente nesse processo, porque o paciente participa de uma forma ativa e não passiva. Ele é o agente da própria cura. Eu já falei sobre isso aqui em vários vídeos. O paciente é o agente da própria cura. O terapeuta, ele não tira essa dor. O terapeuta, ele ajuda o paciente a suportar a dor da ansiedade e do medo. E vai dando ferramentas para criar a coisa mais importante, que é o antídoto do medo. Qual que é o antídoto do medo? Aí você vai dizer assim, é coragem. Né? Qual é o contrário de medo? É coragem. Não, o contrário de medo é proteção. É eu me sentir protegida. Se eu, na vida adulta, não me sinto protegida em situações absolutamente banais, como sair na rua, né? Tem alguma coisa muito errada e que precisa ser endereçada. E esse é o trabalho que é possível. Esse é o trabalho que é possível. E as pessoas podem, sim, vasculhar o que for da ansiedade. É difícil achar um tratamento tão específico, principalmente na clínica, né, na psicoterapia. Mas essa foi a minha jornada e foi, como eu falei, no mínimo um ano de trabalho, que não dá para explicar aqui no detalhe, porque é complexo, mas foi possível e é possível para você também. Agora, se você quiser ler a minha história, você entra aqui no link na descrição do vídeo, em algum lugar, e procura o link do meu e-book, que é gratuito, tá? Não estou vendendo nada. Que eu conto essa história bem detalhada. Provavelmente as pessoas vão se identificar com isso.